Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação, Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, vamos continuar com o estudo do livro O Peregrino, parte 6. Sim, então lembrando que essa é uma parábola que nos conta sobre a viagem do cristão até a terra celestial, né? Ele já ouviu a palavra do Senhor, ou seja, ele já leu lá naquele livro, ele percebeu que ele necessitava deixar todas as coisas do mundo para trás, não é? Ele já passou pelo pântano do desânimo, que é o lugar onde todos os pecados ali, as culpas, né, quase que o afogaram, mas chegou o auxílio e ele foi então encaminhado para o caminho que dava para o portão estreito, mas nesse meio tempo ele foi enganado por sábios segundo o mundo, pela moralidade, pela mera legalidade que leva a pessoa a achar que ela consegue, pelos seus próprios meios, chegar à cidade celestial, e depois então ele quase morreu, recebeu um livramento do Senhor, e foi então exortado por evangelista para voltar para o caminho certo, que é o caminho estreito. E ele entrou então pelo portão estreito e agora ele está na casa de intérprete, que está trazendo todas essas figuras, não é? São figuras dentro da figura que é a parábola. É bom lembrar, Maria Cláudia, que esse livro foi escrito quando o autor estava preso por causa da palavra de Deus, por amor à palavra de Deus. E ele eu creio que ele foi muito inspirado para escrever esse livro. E ele foi imaginando situações pelas quais o cristão passa na sua jornada. Sim. São várias situações e isso tudo foi escrito como alegoria, como figura, né? Sim. O que o cristão passa até chegar no céu. Sim, e nós já estamos com essa série, nós estamos colocando no YouTube, então você pode depois acessar e você pode também passar para alguém, não é? Que está num momento de depressão, num momento de tristeza. Sabemos que nesse momento de confinamento as pessoas ficam procurando tanto entretenimento que não tem nada a ver. Chame a sua família para ler esse livro, para meditar nessa palavra. Faça debates na sua família e vamos falar sobre o amor de Jesus, porque o amor de Deus é maravilhoso. Então agora eu vou ler uma das figuras que eu acredito que é a mais bonita e a mais impactante que o intérprete mostrou para cristão. Cristão vê uma fogueira inextinguível. Então o intérprete tomou o cristão pela mão e o levou até um muro junto ao qual ardia uma fogueira. Um homem despejava água continuamente a fim de apagar o fogo, mas as chamas e o calor aumentavam cada vez mais. Cristão perguntou então: o que isso significa? O fogo é a obra da graça no coração humano, explicou o intérprete. Porque é a obra da graça, ela arde no nosso coração. É verdade. Tanto que quando Jesus estava caminhando com os discípulos de Emaús, né? Sim. Que eles estavam voltando achando que a esperança já estava perdida. Jesus caminha ao lado deles, mas eles não percebem que era Jesus. E depois, quando Jesus desaparece, eles falam: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco? Quer dizer, a palavra de Deus faz arder o nosso coração. É verdade. Então ele fala: o fogo é obra da graça no coração humano. O que joga a água nele para apagá-lo é o diabo. Mas como você vê, as chamas e o calor se intensificam. Vou mostrar-lhe o motivo. Então, o intérprete levou o cristão para o lado de trás do muro. Ali ele viu outro homem que, com uma vasilha na mão, despejava óleo no fogo continuamente. O óleo é o azeite, né? O Espírito Santo, né? Verdade. O Espírito Santo na Bíblia é simbolizado como azeite, porque o azeite, quando ele queima, ele acende a lamparina, né?
O que isso significa? Perguntou o cristão. Esse é Cristo, disse o intérprete. Ele usa o óleo da sua graça para levar adiante a obra já começada no coração do seu povo. Os que pertencem a Cristo são filhos da graça, e o poder do diabo, por maior que seja, não pode apagar a obra da graça já iniciada no coração deles. Como você vê, ele fica atrás desse muro, a fim de ensinar-lhe que é difícil para aqueles que são tentados perceberem como a obra da graça é mantida em sua alma. Então veja, o diabo aparece frente a frente com a pessoa. Né? Quando a pessoa está naquela situação, ela percebe que o diabo está ali jogando água, querendo destruir a fé, o fogo, o Espírito Santo dentro do seu coração. Mas o Senhor Jesus derrama o Espírito Santo, né? Porque João Batista falou que o Senhor Jesus é que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. É interessante que a fé é um dom de Deus, nem isso a gente tem por nós mesmos. É Deus que nos dá a fé. E é Deus também que mantém viva a chama da fé. Sim. Porque nós, por nós mesmos, né, nós já teríamos desistido, nós já teríamos esfriado, mas Deus mantém viva essa chama. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus, e Jesus é a palavra de Deus. Sim. Né? Então veja que Jesus derrama o Espírito Santo no nosso coração, mas nós temos que fazer receber o Senhor Jesus de que forma? Abrindo o nosso coração para a palavra de Deus. Sim. Quando você abre o seu coração para a palavra de Deus, o Senhor Jesus derrama o Espírito Santo sobre você, e esse Espírito Santo é que te fortalece. Ele sendo Deus, ele habita dentro de você e ele te fortalece. O diabo pode jogar água o quanto quiser, mas o fogo vai arder ainda mais forte ali no seu coração. A próxima figura é: cristão vê um portão guardado por 4 homens com armaduras. Em seguida, o intérprete conduziu o cristão a um lindo e imponente portão, em frente ao qual permaneciam 4 homens vigorosos vestidos de armadura. Antes de nós lermos isso, mãe, vamos ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 26, que nos mostra que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo que nos convence também do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, é o Espírito Santo que faz a obra no nosso coração, iniciada pela palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. E da mesma maneira também o Espírito, em letra maiúscula, né, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sim, até a nossa fraqueza, o Espírito Santo de Deus ajuda. Até quando você não sabe orar, quando parece que o diabo não sabemos mesmo, né? Que o diabo está destruindo o fogo do seu coração, ou seja, a chama da graça, o Senhor Jesus, através da sua palavra, né, que ele é a própria palavra, ele derrama o Espírito Santo sobre nós, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em seguida, o intérprete conduziu o cristão a um lindo e imponente portão, em frente ao qual permaneciam 4 homens vigorosos, vestidos de armadura. Ao lado havia um homem sentado diante de uma mesa, sobre a qual conservava um livro onde eram escritos os nomes dos que atravessariam o portão. Em frente a este aglomerava-se um grande grupo de pessoas, aparentemente desejosas de entrar, mas temerosas diante dos homens armados. Sobre os muros do palácio, um grande cortejo de pessoas com vestes brancas observava de pé. Ninguém parecia suficientemente corajoso para arriscar-se em lutar. Finalmente, Cristão viu um homem muito valente adiantar-se até o escrevente e dizer: "Escreva o meu nome, Senhor." Feito isso, pôs o capacete, desembainhou a espada e investiu corajosamente contra os 4 homens de armadura, iniciando o combate. Lutaram com valentia mortal. Brandindo, porém, impetuosamente a espada, causando e recebendo muitos ferimentos, o homem conseguiu abrir caminho e forçar a sua entrada no palácio. Nós vamos ler agora Lucas 16:16. Nesse momento ouviu-se um coro de alegres vozes cantando: "Entre, entre, glória eterna você terá para sempre." Então o guerreiro entrou e o vestiram com roupas brancas como os demais.
Lucas 16:16 está escrito: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Sim. A Bíblia fala, né? Porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiar é Ou lutar, seja, né? lute, né? E então ele lutou, esse guerreiro lutou e venceu. E foi recebido com alegres vozes celestiais. Acho que compreendo o significado disso, disse Cristão sorrindo. Agora deixe-me prosseguir meu caminho. Então, intérprete falou mais uma vez com ele. Intérprete disse-lhe ainda: espere, quero mostrar-lhe apenas mais uma coisa, então você poderá ir. Levou o cristão a um quarto onde um homem levantava-se do leito. Enquanto se vestia, o homem tremia e estremecia. Por que esse homem treme? Perguntou o cristão. Intérprete ordenou ao homem que respondesse. Tive um sonho, disse o homem. Enquanto dormia esta noite, sonhei que os céus escureciam, sobrevindo relâmpagos e trovões. Olhei para cima e vi um homem sentado sobre uma nuvem, assistido por milhares de anjos. Também ouvi uma voz que dizia: levantem-se, mortos, e venham para o julgamento. Os mortos então levantavam-se dos túmulos, alguns cheios de alegria, outros de medo. Aquele que estava sentado sobre a nuvem ordenou aos anjos: lancem o joio e a palha no lago de fogo, que nós sabemos que é a referência à parábola do semeador, né? Que o Senhor Jesus falou que tem o joio e o trigo, e o joio vai ser lançado no fogo. Mateus 3,12 está escrito: em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Sim. E também em Mateus 13:40 também fala o Senhor Jesus falando: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, vão ser separados o joio e o trigo, né? Sim. E o joio vai ser queimado. Sim. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 e 15, também fala sobre o trono branco, né? Sobre o juízo final. Sim. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Um abismo sem fim abriu-se a meus pés, e dele saíam fogo e fumaça. Pensei que o dia do juízo tivesse chegado, e eu não estava preparado. Fiquei aterrorizado. Então, aqui é muito fácil de entender, né, essa figura, que é a própria vinda do Senhor Jesus, que se aproxima cada vez mais. A pessoa precisa ser muito alienada para não conseguir entender que Jesus está voltando. Sim. Não é? E tem outra, Maria Cláudia. Às vezes você pergunta para a pessoa: você tem certeza da sua salvação? Se Jesus viesse hoje, você subiria com Jesus? E a pessoa responde, às vezes ela responde: não sei. Quem não sabe é porque não é salvo. Porque o salvo sabe que ele é salvo. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se você ainda não sabe se você é salvo ou não é salvo, procure consertar a sua vida e procure o Espírito Santo de Deus. Sim, nós temos que colocar a nossa vida no altar, porque Jesus está voltando.
Então, não seja como esse homem, né? Deus está dando sinal para você também, né? Que nós possamos estar à direita do Cordeiro de Deus, que nós possamos estar, que nós possamos entrar na presença de Deus, no gozo do Senhor, né? Na alegria do Senhor. Vamos ler aqui. Depois dessas lições espirituais, Cristão despediu-se. Intérprete deu-lhe a bênção, dizendo: que o Consolador o acompanhe sempre, bom cristão, para guiá-lo no caminho que conduz à cidade. Assim, Cristão retomou o seu caminho, cantando. Então ele saiu da casa do intérprete e seguiu o seu caminho, que era o caminho estreito, o caminho que poderia trazer a salvação. Aqui agora vi em meu sonho que a estrada por onde Cristão viajava era cercada de ambos os lados por um muro chamado Salvação. Cristão subia apressado o caminho, mas com muita dificuldade por causa do fardo às costas. Ou seja, a partir do momento que ele tomou a iniciativa, que ele realmente se decidiu a entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita, veja que, além de serem reveladas para ele os mistérios de Deus, ele também começou a andar pelo caminho da salvação e sendo guardado pelo muro da salvação, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor nos cerca, o Senhor nos protege com a sua salvação. E então ele está sendo protegido pelo muro da salvação. E ele, seguindo, então, chegou a um lugar íngreme, em cujo topo se erguia uma cruz de madeira, e mais embaixo havia um túmulo vazio. Aproximar-se da cruz, o fardo caiu-lhe das costas, rolando para dentro da sepultura, e não o vi mais. Cristão sentiu-se maravilhosamente aliviado, e com o coração cheio de alegria disse: a angústia de Cristo deu-me descanso, e sua morte concedeu-me vida. Aqui em Isaías 53, 5, está escrito: mas ele quem? Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sim, que coisa maravilhosa nós podermos olhar para a cruz, não para um crucifixo, mas para a cena da cruz, para o Senhor Jesus, levando os nossos pecados sendo castigados sobre o Senhor Jesus Cristo, recaindo sobre o Senhor Jesus, porque essa palavra diz que ele fez cair, o Pai fez cair sobre o Filho, não é? A dor de todos, o pecado de todos, ou seja, tudo aquilo que existe de injustiça no mundo estava sobre Jesus naquele momento. E quando nós olhamos para a cruz e nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos esse sacrifício maravilhoso do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que nós temos de remorso, tudo aquilo que nós temos de culpas, vai para dentro daquele túmulo que está vazio, porque Jesus ressuscitou, não é? Então vai para dentro do túmulo e nós passamos então a ser livres pelo sangue de Jesus Cristo. Sim, tanto que ele não sentiu mais o peso nem o fardo do pecado dele. Sim. Que ele carregou todo esse tempo. Aqui eu quero ressaltar para você, ouvinte, que não existe pecado que o Senhor Jesus, o sangue de Jesus, não seja poderoso para perdoar, para limpar, a menos que seja blasfêmia contra o Espírito Santo, mas nós sabemos que essa é uma exceção. O resto, todos os outros pecados, não existe pecado grande demais que Jesus Cristo não possa tirar da sua vida. Não existe vício grande demais que você, olhando para a cruz e aceitando a Jesus, Jesus não possa tirar da sua vida. Ele pode tirar esse peso de você, para que você possa ser liberto, para que você possa ser salvo. Maravilhado, o cristão contempla a cruz.
cruz. Isso é uma coisa que todo cristão tem que fazer todo dia, né, mãe? Porque às vezes a pessoa esquece de contemplar, como eu falei, não é um crucifixo, é a cena da cruz, é a cena do Senhor Jesus Cristo sendo crucificado por mim e por você, levando os nossos pecados e sendo castigado por nós, pelos nossos pecados, para que nós possamos ter liberdade, para que nós possamos ter vida e vida com abundância. A palavra de Deus diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Admirado de que a visão da cruz pudesse livrá-lo do fardo, Cristão contemplava, maravilhado. As lágrimas brotavam-lhe dos olhos e rolavam-lhe pela face. Enquanto ali permanecia contemplando e chorando, 3 seres resplandecentes se aproximaram dele e saudaram-no, dizendo: a paz esteja com você. O primeiro disse: os seus pecados estão perdoados. Foi o próprio Senhor Jesus que falou isso em Marcos capítulo 2, versículo 5. O segundo despiu de todos os trapos e vestiu-o com um manto branco e novo. Nós vamos ler Zacarias, capítulo 3, versículo 3 até o 5. O que significa isso? Quando o cristão, ele tem as suas vestes que estavam sujas, que estavam rotas, que estavam amarrotadas, trocadas por vestes novas. Sim, aqui em Zacarias 3, do 3 ao 5, está escrito: ora, Josué, vestido de vestido sujo, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe esses vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. Sim, então essa passagem também fala, não é, que o anjo do Senhor falou: o Senhor te repreende, ó Satanás. Esse homem é um tição tirado do fogo. Então, nós vemos aqui que cristão tem as suas vestes trocadas. Sim. Não é mais aquela veste de impureza, aquela veste de maldade, aquela veste que realmente remete à sua vida passada, à sua vida pregressa, à sua vida de pecados. Não, aquela pessoa que tinha caído no pântano do desânimo, aquela pessoa que tinha se desviado do caminho da verdade, tinha sido enganado pelo sábio segundo mundo. Não, agora ele é uma nova criatura e agora ele está vestido de novas vestes. E então o segundo despiu de todos os trapos e vestiu com um manto branco e novo. O terceiro colocou-lhe um sinal na testa e deu-lhe um rolo selado e ordenou-lhe que o lesse durante a viagem e o entregasse ao chegar ao portão celestial. Então, cristão seguiu a sua jornada saltando e cantando de alegria. Que coisa maravilhosa é quando o cristão olha para a cruz e recebe a libertação, recebe a renovação total da sua vida, ele é batizado, ele é tornado uma nova criatura e já não existem mais os antigos pecados, porque os antigos pecados foram apagados pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos orar agora. Se você está longe do caminho de Deus, se você ainda está um pouco vacilante, você está igual aquele homem, não é? Que voltou no seu caminho, volte para Jesus, volte para o caminho certo, para o caminho estreito. O caminho é difícil, mas você deve seguir. Você deve entrar pelo portão estreito, você deve ser uma nova criatura, você deve se batizar, você deve descer as águas para ser uma nova criatura, para que Deus possa colocar sobre você essas vestes resplandecentes, vestes de louvor, vestes de vitória, vestes de santidade. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ó Deus, visita agora, Senhor, essa pessoa que está orando a Ti,
Talvez Satanás tenha acusado ela de tantas coisas, ela tenha caído no pântano do desânimo, talvez ela tenha sido enganada pelo sábio segundo mundo, pela legalidade, pela mera moralidade, pela mera urbanidade, pela mera educação do mundo, mas ela está longe de ti, Senhor, e ela sabe que ela está vestida com vestes de farrapos, vestes sujas, mas agora eu creio que não existe pecado algum, que o sangue de Jesus Cristo não seja poderoso para limpar. Limpa, Senhor, transforma, purifica, liberta, traga essa pessoa de volta para a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Você que quer ter acesso aos nossos conteúdos, você pode acessar o nosso canal no YouTube, que é Espaço Família Cristã. Lembrando que nós estamos colocando todos os capítulos do Peregrino lá no nosso canal. Você pode acompanhar, você pode enviar para alguém. E estamos fazendo a leitura da autobiografia do missionário Davi Miranda, porém essa leitura nós não vamos disponibilizar. Então você deve adquirir o livro e nos seguir todas as segundas-feiras aqui no programa Espaço Família Cristã, ao vivo. Deus abençoe. Seriedade, comprometimento, respeito pelo ser humano. Fundação Reviver, recuperando vidas com amor.